Opa, eu sou o Sirpa e hoje eu vou continuar a nossa saga de como eu conheci a namorada perfeita do Authentic Games. Então venham comigo. Aqui começando pelo episódio 3 da visão do Baixo Memória, que seguindo a linha cronológica aqui é o episódio 6. Então, ele começa contando a história de como conheceu a bota perfeita. Sim, vocês não viram errado, é a bota perfeita. Ele começa contando que mais uma vez perdeu a hora para a escola e além disso acabou atrasando o Jazz junto com ele. Eles chegam atrasados para a escola, tanto que a porta já está até fechada. Aí um parênteses aqui que o Marco não aparece nesse episódio, mas já vamos descobrir o que aconteceu com ele no próximo episódio. Já que eles não vão conseguir participar das aulas, eles resolvem ir e dar uma volta no centro. Eles vão no McDonald's e o Cauê fica enrolando o Jazz para ele pagar o lanche para ele, e depois eles vão do lado numa loja de frutas e roupas. E é na loja de roupas que o Cauê se apaixona pela vendedora, e por causa disso ele acaba pedindo mais dinheiro para o Jazz para comprar o par de botas que a menina estava vendendo. Um adendo aqui que vale ressaltar que essa cena provavelmente é mais uma referência à série How I Met Your Mother. Eu não lembro exatamente qual o contexto, mas eu lembro que o protagonista da série, o Ted Mosby, acabou indo em uma loja de roupas, vendo essas botas aí, e teve algum lance com a vendedora, eu não lembro qual que foi, mas eu lembro desse episódio. Bom, depois de saírem da loja, o Cauê pede ajuda para o Jazz porque ele queria ajuda para conquistar a garota das botas, porque para ele, ela era a namorada perfeita. O Jazz até zoa porque logo o Cauê estava com medo de dar em cima de uma garota, sendo que ele já tinha dado em cima de várias. Mas enfim, eles vão para a casa do Cauê, onde lá eles ficam treinando cantadas e... Enfim, mas o desenrolar dessa história ficaria só para o próximo episódio. Já o episódio 4 do Marco começa com ele exatamente no momento que parou no episódio anterior. Ele está voltando do aeroporto enquanto está chovendo conversando com a Lídia. Eles estão ali conversando de boa, caminhando na chuva, quando do nada vem um carro e para proteger a Lídia, o Marco se joga na frente e acaba sendo atropelado. E em defesa do motorista aqui, que eles vão chamar de louco e tal, eles estão literalmente caminhando no meio da rua, não dá pra simplesmente culpar o cara, porque tem duas pessoas caminhando no meio da rua em vez de estar caminhando na calçada. Mas enfim, o Marco acorda no hospital e o médico diz que ele está com uma infecção na perna e vai ter que ficar mais uns 2 dias ali no hospital. E enquanto eles conversavam, quem chega aqui é o Jazz e o Cauê, todos preocupados com ele. Mas o Marco tá mais preocupado com outra coisa. A Lídia pode ir viajar a qualquer momento, já que a chuva parou, e ele quer falar com ela, não importa o que o médico disse. Então o Jazz pega ele no colo e vai levar ele até a Lídia. Mas é quando eles estão saindo do hospital que lá na porta eles dão de cara com a Lídia. Ela diz que procurou em todos os hospitais até finalmente achar ele. E eu sei que aqui o roteiro foi feito por adolescentes, mas ela tava com ele no acidente. Como ela não sabia pra qual hospital ele ia ser levado? E não é como se tivesse mais que 3 hospitais nessa cidade, já que teoricamente só tinha um hospital nesse mapa, mas beleza, relevamos. Eles levam o Marco de volta para o quarto e o grupo passa o dia inteiro jogando e conversando até que o Cauê e o Jazz vão embora e fica só o Marco e a Lídia. Então daí o Marco começa ali a tentar puxar assunto e ele pede por que a Lídia estava se mudando. E ela fala que é aquilo que ele já tinha dito pra ele antes, que o pai dela tinha arrumado esse emprego na outra cidade, por isso que eles iam ter que se mudar. Mas ela acaba dizendo que o fato do namorado dela morar naquela cidade tornava aquilo mais fácil. E é aqui que o Marco faz um drama. No caso não o Marco do presente, o Marco narrador faz um drama dizendo que se tivesse um monitor cardíaco analisando o coração dele, seria literalmente como se ele tivesse parado. E, bom, o episódio acaba com essa bomba jogada no nosso querido mano Marco. Bom, é aqui que a linha do tempo fica um pouco confusa, porque eles não explicam direito o que vem antes e o que vem depois. Então, eu vou dizer que o episódio agora é o episódio 5 do Marco e não o episódio 4 do Cauê, porque ali eles ficam numa linha tênue do que vem antes e o que vem depois. Então eu vou colocar aqui o episódio 5 do Authentic antes do episódio 4 do Cauê. Esse é o meu canon, tá? Não é oficial, mas é o que eu acho certo. Enfim, no episódio 5, o Authentic começa com uma ligação entre a Lídia e a namorada de Azente. Eu não vou contar ainda o que as duas estavam conversando, porque é o plot twist do episódio e pra mim faria muito mais sentido essa ligação não ter aparecido tão no começo do episódio. Mas ele já tinha explotado o que tinha acontecido já na narração do outro episódio, eu mesmo que cortei para deixar mais imersivo, mais misterioso.
Enfim, o Marco já em casa liga para o Jazz porque ele precisa de ajuda. Ele quer fazer ciúmes na Lydia. Então com o Jazz na casa dele, ele explica o plano dele pro Jazz e o Jazz não concorda muito, mas eles vão botar o plano em ação. O primeiro passo seria invadir a casa do Cauê para colocar a mão no livro que ele tem com os números das garotas. E eles queriam chamar alguma daquelas garotas para fazer ciúmes na Lydia. Então, ao colocar as mãos no livro, eles encontram o número de 3 garotas e uma observação sobre a Andy, que é a namorada do Jazz. Tinha o número da garota que eles chamariam para fazer ciúmes na Lydia, que é a Constance. Tinha o número da própria Lydia. Uma observação dizendo que ele precisava conseguir o número da Andy e mais o nome de uma menina aleatória. Enfim, o Authentic pega o número da Constance e marca deles se encontrarem no McDonald's no centro. E o Jazz fica muito pé com o fato do Cauê ter o número da Andy ali, no caso, querer conseguir o número da Andy, mas no momento ele não faz nada. Enfim, na lanchonete ele se encontra com a Constance, o Marco explica o plano, que ele só queria usar ela para fazer ciúmes na Lydia. A Constance topa, embora o que ela queria mesmo era dar uns pega no Marco, que ela é meio jogadinha, assim, essa é a personalidade dessa menina, ela é meio sádica. E, bom, aqui a sequência é outro furo de roteiro, na minha opinião, porque eles vão de novo invadir a casa do Cauê para agora para pegar o número da Lydia, sendo que eles já podiam ter feito isso antes, porque eles já estiveram lá, já tinham, tava com o livro na mão já. Enfim, ele liga pra Lydia, marca de se encontrar no cinema com a Lydia, que ele também marcou com a Constance. E o Jazz aproveita para apagar o nome da Andy do livro, e eles também apagam o número da Lydia nesse meio tempo. Então, o Jazz e o Marco agora estão indo para o cinema para se encontrar com a Constance e a Lydia. Bom, e quando estão chegando no cinema, a Andy tá ligando pro Jazz, mas o Marco não deixa pra ele atender. Ele pede pra ele não atender, não, agora vai atrasar, eles estão com o plano, tem que botar o plano em ação. Então, eles se encontram no cinema, a Lydia, a Constância e o Marco. O Jazz vai lá, mas só pra ficar, ele fica tipo num terceiro plano, segundo, terceiro plano lá, só vendo de longe a confusão acontecer. E aqui o plano realmente deu certo no cinema, a Lydia tava cheia de ciúmes, ela não parava de olhar pro Marco e Constância, eles ficavam lá de papinho, rindo, até que, enfim, a Lydia não aguentou de ciúmes, ela pegou e saiu antes do filme acabar chorando, desabando em lágrimas. E quando o filme acaba, o Marco tava todo se vangloriando do seu plano ter dado certo, agradecendo a Constância, e é nesse momento que o Jazz finalmente atende a Andy, e enquanto o Marco se despede da Constância. E daí, depois de conversar no telefone, o Jazz volta pra falar com o Marco e o que ele ia contar pra ele ia abalar o psicológico do Marco. Então, vocês lembram que eu disse que o episódio começa com a Andy conversando com a Lydia? Então, a Lydia tinha ligado pra desabafar com a Andy, que ela tinha falado besteira, dizendo que tava namorando para o Marco, sendo que ela nem tava mais namorando coisa nenhuma. Tipo, o namoro dela já tinha terminado e ela só tinha ficado nervosa, porque ele não queria que ele pensasse que ela é uma interesseira indo lá no hospital, não sei o que. Mas enfim, era isso que a Andy ia falar para o Jazz antes do cinema começar. E se ele tivesse atendido o telefone naquela hora, o Marco não teria magoado a Lydia nesse plano bem falível que ele teve. O episódio 5 acaba com o Marco lamentando e a Lydia com certeza não queria nem mais olhar na cara dele. Bom, esse foi o episódio, eu espero que vocês gostem. Eu sei que andei meio sumido, eu pretendo voltar agora com esse resto aqui dessa série. E se puder, comenta aí qual outra série eu poderia trazer, seja de Minecraft, seja um desenho antigo, famoso, esquecido, que eu assisto e trago o resumo aqui para vocês. Valeu!